boa noite. Hoje nós estamos no segundo dia dessa série de ministrações das mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a Miriam. Eu já queria te pedir que você pegasse seu papel, a sua caneta, para estar anotando as referências bíblicas. E vamos estar orando agora. Já pode apertar aí joinha aí no vídeo, compartilhar com suas amigas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na Tua presença, Senhor, para aprender, Senhor, sobre a Tua Palavra, sobre as mulheres da Bíblia, pedindo que o Senhor venha, Senhor, sobre nós com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua unção, venha nos capacitar, Senhor, nos instruir, nos ensinar, que possamos ser bênção nessa geração, Pai. Atende a nossa oração, Senhor, e nos instrui na Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar sobre a Miriam. Miriam é uma variação do nome Maria, que significa forte, no que diz respeito à robustez. Miriam, se você for estudar a raiz da palavra do nome Miriam e Maria, você vai ver que é uma semelhança, é praticamente a mesma tradução. Nós vamos aprender sobre a Miriam, a irmã de Moisés e de Arão. Abra sua Bíblia no segundo livro do Pentateuco, Êxodo, capítulo 15. Vamos ler apenas o versículo 20. Diz assim, a dança de Miriam e das mulheres, né? O título. Diz assim, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. Versículo 21. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Amém, irmãs, irmãos? Então, hoje nós vamos aprender sobre Miriam, essa mulher que era profetisa, como diz a palavra. Ela tocava o seu instrumento, que era o tamboril ou o pandeiro, que é a mesma coisa, né? E ela dançava. Essa mulher, ainda menina, Deus já tinha um propósito para a vida dela. Porque quando ela era apenas uma menina, ela já foi enviada numa missão que talvez ela nem sabia que ela estava numa missão, porque ela foi a pessoa que ajudou a salvar a vida do irmão dela. Só para entrar rapidamente no contexto, eles estavam vivendo no Egito, né? A Joquebede, que é mãe de Arão, Miriam e Moisés, Joquebede casou com Amram, ou Arão. Eles faziam parte da tribo de Levi, e eles vieram a ser os levitas, né? Só que até então não tinha esse contexto de levitas como adoradores que trabalhavam e serviam ao templo, ainda não. Vamos ver a partir de Arão. Mas eles eram levitas sim, porque faziam parte da tribo de Levi. Então eles estão no Egito, a sua família está no Egito. Eles entraram no Egito, né? Como a gente sabe, os filhos de Jacó, né? Toda a família, né? Os familiares de José entrou no Egito muito bem recebidos, foram muito bem recebidos por Faraó e por José. Naquela época que nós aprendemos lá, né, no passado, lá na infância, José era o governador do Egito. Então vem por todo esse contexto. Então a família entra no Egito como a família do governador do Egito. É a família do líder. Então, como José foi o homem que foi usado por Deus para trazer prosperidade para o mundo daquele tempo, né? Todas as nações vinham para o Egito para poder comprar alimento, para poder sobreviver. Então, José foi usado por Deus naquele tempo para manter a raça humana viva. Porque Deus deu estratégia para ele, para plantar, né, para colher, como ia fazer, guardando os celeiros para poder sustentar não só a nação do Egito, mas todas as nações da terra. Então, ele era um homem, né, que era honrado, que era louvado. Só que a Bíblia diz que ele veio a falecer, e o faraó daquela época também veio a falecer. E se levantou, depois de um tempo, um faraó que não conhecia Deus e não conhecia José. E esse faraó, ele vem se levantando contra o povo de Deus, porque ele vê o povo de Deus crescendo e crescendo e crescendo, e ele tem uma ideia maligna. Que ideia é essa? Ele tem uma ideia: vamos matar todos os meninos que nascerem das hebreias. Porque ele tinha medo que o povo viesse a crescer tanto, e se viesse uma nação lutar contra o Egito, aquele povo se levantar contra o Egito e ficar a favor da nação inimiga. E até aquele momento ele tinha esse medo da nação do Egito ser destruída por aquele povo. Mas não era isso que o povo de Deus tinha em mente. O povo de Deus sabia que o Senhor o levaria para uma terra
que emana, né, que emanava leite e mel. Eles não tinham um desejo de ficar ali no Egito. Eles não tinham um desejo, porque sabia que Deus tinha algo mais. Já é uma palavra profética para você. Você não pode se conformar de viver numa vida mais ou menos, uma vida que não agrada a Deus, uma vida de fracasso, de peso, sabe? De sentença do inimigo, e você viver ali confortavelmente, achando que é assim mesmo, que não tem jeito, que nada vai mudar. Não, você tem que lutar, crendo que Deus tem o melhor para você, crendo que Deus tem uma terra que emana leite e mel. Em outras palavras, Deus tem a Nova Jerusalém, Deus tem um céu, novo céu, nova terra para você. Você precisa confiar que Deus tem algo maior para você. Só que o faraó do Egito, ele não pensava nisso, ele pensava que o povo de Deus queria crescer para destruir a nação do Egito, mas não era isso. Então ele fala assim, vamos matar todos os meninos hebreus que nascerem daqui para frente. Nesse tempo já existia Arão e já existia a Miriam. Só que Joquebede engravida de um menino chamado Moisés. A Bíblia diz que ela esconde essa criança por 3 meses. E imagina que dificuldade que ela teve para esconder aquela criança 3 meses, porque criança de 3 meses chora, grita, né? Quer mamar, é aquela agitação de noite, muitas das vezes não consegue dormir, né? E a mãe fica, né, agitada. E ela teve um jeitinho que ela escondeu aquele menino durante 3 meses. Só que não dava mais para esconder, porque Faraó estava matando todos os meninos e no momento ele ia achar aquela criança. Né? Os guardas, os soldados que iam fazer a busca, iam achar. Então Joquebede tem uma ideia, vou colocar esse menino num cesto e vou colocar no rio Nilo, e o rio Nilo vai levar para alguém que vai pegar e vai criar, quem sabe, da família real, né, de Faraó. Não sei o que ela pensou na mente, quem poderia salvar. A Bíblia diz que ela coloca aquele menino no cesto e coloca no Nilo, e o Nilo vai levando, vai levando. Só que a Miriam já aparece aqui no capítulo 2, abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 2, versículo 4, diz assim, e a irmã do menino, Miriam, a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Então ela tinha curiosidade e cuidado de ver o que ia acontecer com seu irmão. E a filha de Faraó desceu-se a lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, que é Moisés. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos das hebreias é este. Então ela pega aquele menino e ela adota Moisés para si. A Miriam, que é bem inteligente, esperta, menina, sabe, que tem uma visão. Ela não é aquela menina parada, ela tem uma visão. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou estar aqui observando para falar para minha mãe. Quem sabe a gente vai poder fazer alguma coisa para salvar nosso irmão. Porque aquelas famílias, aquelas meninas, aquele povo daquele tempo já estava acostumado a ver que os meninos iam morrer. Mas ela, com a sua mãe, teve essa ideia de sair para poder, sabe, ver onde ia dar aquilo ali. O que aconteceu? Chegou lá na frente, a filha de Faraó estava se banhando no rio. Esse banhar dela não era um banho normal. Era um ritual que ela fazia para a entidade a qual ela servia. Era um ritual sagrado. E ela imaginava que aquele menino era um presente que o rio estava dando para ela. Ela imaginava que era um presente que ela estava recebendo. De um lado ou de outro, foi um presente. Mas não foi o rio que deu. Foi Deus que permitiu que aquele menino fosse até a ela, para ela cuidar, né? Ou colocar alguém para cuidar, para poder ele ser o governador, né? O líder de Israel, melhor dizendo. O profeta, o pastor que Deus levantara para poder salvar a nação dele. E aquela menina Miriam, até aqui a Bíblia não fala o seu nome. Fala a menina, a irmã do menino, sabe? Não fala, o versículo 7, o versículo 8 fala a moça. Não fala. Então eu já quero te dizer algo da parte de Deus. Não importa aonde você está, se o seu nome não é mencionado. Aleluia. Não importa se o seu nome não está no outdoor, a sua foto não está no banner. Esqueceram de te convidar, mas você foi. Quando chegou lá foi uma bênção. E Deus trabalhou através da sua vida. Então não importa se o seu nome não está lá. O que importa é que você está fazendo algo para Deus e o dono da obra está vendo. Aqui não fala o nome de Miriam.
Escreve aí, anota aí. O nome de Miriam só é mencionado no capítulo 15, nesse capítulo que nós lemos agora há pouco. Então, mas a Bíblia, antes que fale o nome de Miriam, já fala o que ela fazia. Ou seja, talvez você está quietinha no seu canto, ninguém te vê, ninguém sabe nem o seu nome. Você não tem uma oportunidade de se expressar, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Talvez você está atendendo alguém, está orando por alguém, está buscando por alguém, jejuando por alguém, buscando, clamando por alguém. E Deus está trabalhando nisso, Deus está vendo a sua obra que você está fazendo no oculto. A Bíblia diz que o Pai que vê o que está no oculto, o que vê o que você faz no oculto, que você pede no oculto, que você ora no oculto, Ele vai te recompensar em público. Amém, igreja? Então a Bíblia diz que ela já trabalhava nisso aí. Então ela chega para a filha de Faraó e fala assim: a senhora não quer que eu encontre uma babá? Não quer que eu encontre uma ama para tomar conta desse menino? Eu posso procurar. E ela foi inteligente, perspicaz. Palavra difícil de falar. Ela foi, sabe, aquela pessoa que sabe, que tem o jogo de cintura, que sabe lidar com a situação. Ela era menina ainda, mas ela soube lidar. Então a filha de Faraó aceita, ela vai buscar a babá. Quem é a babá de Moisés? A própria mãe. A própria mãe estava ali com um seio cheio de leite, né? Que ela estava amamentando seu bebê, que ela teve que abrir mão, né, por um tempo do menino para que ele fosse salvo, né? E ele foi salvo. Mas a Bíblia diz que ele volta para ela toma conta dele, instrui, ensina, enquanto ele está pequeno, e depois que ele está grande, ele passa para a mãe adotiva. Mas só que a mãe adotiva, a filha de Faraó, não sabe ainda que aquela criança está com a própria mãe. E tudo estaria bem. Tudo estaria bem, a mãe está com o filho. Nenhum soldado poderia entrar na casa de Joquebede e rearrancar Moisés dela. Ninguém poderia chegar ali e roubar dela para fazer nada, porque ele era o filho, entre aspas, né, da filha do Egito. Então ninguém podia tocar. Então, às vezes Deus te coloca em algum lugar e você não quer ficar naquele lugar. Deus te coloca em uma situação que você não quer ficar, mas Deus está te colocando lá para te salvar. Para você se manter firme, de pé. Porque se Deus colocar a gente, irmãos e irmãs, só onde a gente quer, a gente vai se perder. Deus não pode fazer só nossas vontades. Aliás, Ele até pode, mas Ele não vai fazer. Porque aí a gente vai ser filho mimado. Tem aquele filho que tudo que quer a mãe vai dar. Tudo que bate o pé a mãe dá, o pai dá. Aquela criança vai crescer. Uma criança estragada. Porque tudo que pede, a mãe e o pai dá na hora que quer. O dia que ele crescer e for para a vida vai ensinar a ele que não é assim, vai dar vários nãos para ele vai se revoltar, vai bater o pé, vai ficar em depressão ou vai virar a cabeça. Entendeu? Então, Deus nos coloca em situação que a gente não quer, que a gente não entende muitas vezes, mas é para nos salvar. E foi isso que Deus fez com Moisés. Então, ele estava ali protegido com a sua mãe, né, biológica, e ninguém podia fazer nada contra ele, ainda que ele fosse filho de Hebreia, mas tudo estava sendo um plano de Deus para salvar o menino. Então, a Miriam, né, ajuda a mãe a fazer todo aquele propósito e guarda o menino está são e salvo. Aí a Bíblia vai falar sobre o andamento da história, mas até então não fala mais sobre Miriam. Não fala mais. Só vai falar no capítulo 15 e já vai falar sobre o cântico que ela cantou depois de atravessar o Mar Vermelho. Mas vamos entrar aqui na história de Miriam. A Miriam é irmã de Moisés e Arão, como te falei. E a Bíblia diz aqui no versículo 8, de Êxodo 2, diz assim: E a filha de Faraó disse-lhe, vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Esse moça aqui já diz que ela era uma menina já adolescente. Por quê? A raiz para essa palavra, dessa palavra moça, o termo hebraico traduzido para moça, indica que Miriam era uma mulher em idade para o casamento. Essa mesma palavra foi traduzida como virgem, lá em Isaías 7,14, que fala sobre a Maria, mãe de Jesus. Uma virgem dará luz ao menino. Então, fala essa mesma virgem, é o mesmo termo usado para moça. Então, a Miriam era uma adolescente, com idade já assim, entrando na mocidade. Era uma moça já com idade para o casamento. Então, ela já tinha entendimento das coisas. Aqui fala moça. Então, ela já era uma moça, uma mocinha, né?
já entendia das coisas. Então, essa família, Deus tem um plano tão grande para essa família, que nós vamos ver mais adiante, que quando Deus fala sobre a liderança, Deus fala, eu levantei Moisés, Arão e Miriam. Por quê? A Miriam, Deus tem um propósito grande na vida dela, mas lá na frente, eu acho que ela não vai entender. Ela não vai entender. Lá na frente nós vamos estudar sobre isso, nós vamos sacar o que a palavra está falando. Então, essa família, Miriam, Arão e Moisés, Deus tinha esse projeto para salvar o povo, tirar esse povo do Egito, levar à terra prometida. Deus usa essas pessoas. Deus usa Moisés como líder, como pastor. Deus usa o Arão como sacerdote. E Deus usa Miriam como profetisa. Nós já vamos estudar Miriam como profetisa já já. Então, essa família, vamos colocar aqui de levitas, né? Como eu falei antes, veio a ser levita, né, no que diz respeito ao ministério através de Arão, depois de Arão. Mas era uma família de levitas, sim, que eles eram da descendência de Levi. Então, eles tinham esse projeto de Deus no coração dele. Porque Deus salva a família, Deus salva toda aquela casa, né? Porque eles corriam um risco de vida por guardar aquela criança, sabendo que o rei queria matar, escondido de algum motivo, parecia uma traição, né? E esse faraó era como se fosse um demônio. Ele representa hoje Satanás, o príncipe desse século. Ele representa isso hoje. Aquele que quer destruir as famílias, que quer destruir as vidas, que quer destruir a infância, as crianças, o casamento. Então, essa menina, a Miriam, ela é usada por Deus naquele tempo para mostrar como que Deus usa uma adolescente, uma criança, tá, muitas vezes, para quebrar, né, os projetos do diabo. Né? E Deus permite que essa menina se levanta para que o irmão venha ser salvo. Aí você fala assim, foi através de uma menina. Ela burlou o faraó. Sim, mas foi Deus que trabalhou em tudo aquilo ali. Em Êxodo 2,4, a irmã do menino porta-se de longe para saber o que havia de acontecer. Aqui vemos uma menina curiosa, companheira. Ela é uma menina assim, bem atrevida também, né? No versículo 7, ela se mostra prestativa, estrategista, esperta, inteligente, mas ao mesmo tempo discreta, pois ela era a irmã do bebê, mas ela não podia falar nada para não colocar tudo a perder. Então é uma lição que o Senhor dá para mim e para você hoje. Nós não podemos falar demais. Eu gosto muito de conversar, de falar, de me comunicar. Só que nós precisamos saber o limite daquilo que nós devemos ou não falar. A Miriam, ela sabia de tudo, mas ela não podia falar, ele é meu irmão. A minha mãe botou ele no Nilo para ver se alguém salvasse. Não, ela tinha que ficar quietinha. E o Senhor fala para algumas pessoas hoje que é para ficar quieto, é para ficar no silêncio. Porque Deus trabalha no silêncio. Se você falar demais, você vai atrapalhar tudo. Você vai intervir. Às vezes a gente, né, fala a beça da mulher de Abraão, da Sara, que ela tentou interferir no projeto de Deus, né, tentou ajudar Deus, dando a sua escrava Agar para o seu esposo ter um filho. A gente critica Sara, mas a gente faz a mesma coisa. Por quê? Deus fala que vai fazer algo, a gente vem com um texto inteiro duvidando, batendo boca, reclamando, sabe, questionando das coisas que Deus falou, falando demais, coloca tudo a perder. Então, de qualquer forma, a gente quis dar essa ajudinha para Deus, a gente se atrapalhou todo. Entendeu? Então a gente tem que ter sabedoria, tem que ter esse discernimento para falar só o que a gente deve. Deus está trabalhando de uma forma muito grande na minha vida. Então você espera o Senhor completar aquilo que ele começou a fazer para você contar. Porque o inimigo, ele vai usar pessoas para tentar te desanimar, te esmurecer. Se você não estiver firme, ou se você não estiver em oração, você vai cair e vai desanimar. Mas o sonho daquela irmã, Deus não falou que ia fazer. E aí? Porque a gente fala demais, a gente entrega para o nosso inimigo. Então o Senhor está falando para mim e para você hoje. Vamos fechar um pouquinho a nossa boca. Não botar lá de bandeja para o inimigo, contando nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos. Tem o hino da Fernanda Brum que eu gosto muito, que ela fala que é melhor parar de me perguntar. Os meus sonhos eu não conto a ninguém. Todos os meus sonhos guardados estão no teu coração. Então, ela fala o quê? Os sonhos dela estão guardados. Os projetos estão guardados. Não é para sair falando para todo mundo. Entendeu? Então, esse
isso é o que o Senhor fala pra gente nessa manhã, para ficar quietinho, deixa Deus trabalhar. Quando alguém vê, já explodiu, a bênção já chegou. Então, ela não podia atrapalhar o projeto de Deus falando demais. Isso é pra gente também. Enfim, Moisés, encontrado pela filha de Faraó, adotou, e ele vem crescendo, 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 e Deus vem trabalhando na vida de Moisés. Mas nós não vamos falar mais sobre Moisés, vamos falar agora sobre Miriam. Então, o que aconteceu? Deus deu a vitória para o povo de Deus, vocês conhecem a história, vieram 10 pragas, Faraó tentando resistir a Deus, soberbo, e Miriam viu tudo aquilo acontecer, não com o povo dela, mas com o Egito, né, o povo do Egito. Os hebreus estavam inseridos no Egito, mas não sofreram o dano neles. Entendeu? O Faraó sofria, mas o Egito não sofreu dano. É que aconteceu? Que ela viu tudo isso acontecer e via como o coração de Faraó se endurecia. Então, isso dava força para ela caminhar. Porque nós vamos ver lá na frente, quando Moisés vai cantar o hino da vitória, que ela vai cantar também, ela fala assim que devemos exaltar o Senhor, porque ele sumamente se exaltou e derrotou Faraó e seus cavaleiros. Porque Faraó era o inimigo para eles. Porque ele queria derrotar o povo de Deus, queria acabar com a família, queria acabar com os filhos. Então aquelas mulheres que tocavam com Miriam, que a gente vai estudar já, elas estavam cansadas de sofrer. Por quê? Faraó vem matando os filhos das mulheres, vamos colocar assim, os netos das mulheres, os sobrinhos das mulheres, os genros, os que seriam genros, né, das mulheres, né? E você vê aqui a família com um projeto e ele matando. Então, quando as mulheres chegam do outro lado para cantar o hino da vitória, elas estão dando um grito de liberdade. Nós já vamos entrar já. Eu sinto a presença de Deus quando falo nisso. A Miriam dança, toca seu pandeiro e canta. Ela tinha esse dom, né? Ela fazia isso tudo. Então, aqui Êxodo 15:20 diz: Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com dança. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Primeiro vamos falar de Miriam como líder de louvor, depois nós vamos falar dela enquanto ministério, né, profético. Então, a Miriam, ela pega o seu tamboril, o seu pandeiro, e ela canta esse cântico que Moisés escreveu no capítulo 15, aqui no versículo 1. Você vai perceber que é o mesmo cântico que ele fala. A Bíblia diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse mesmo cântico que Moisés canta com os filhos de Israel, ele canta com os filhos de Israel. As filhas de Israel, as mulheres, ela vem tocando seus paneiros, dançando e cantando atrás de Miriam. Então, o que nós podemos aprender com Miriam aqui? Isso me enche de alegria nessa parte aqui, porque a Miriam, ela não espera alguém falar: Miriam, se reúne com as irmãs. Miriam, pega seu pandeiro, vai tocar. Miriam, pega o seu instrumento, Miriam. Miriam, começa a dançar. Miriam, cria um grupo de louvor. Miriam, cria um grupo de dança. Ela não espera. Quando ela vê o seu líder Moisés cantando o hino de vitória junto com os filhos de Israel, a Bíblia diz que ela pega o tamborim, ela não chama nem as mulheres, ela começa a cantar e as mulheres vêm atrás dela. Por quê? Ela é uma líder, Miriam é uma líder. Nós, como líder, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos falar, com o que nós vamos cantar, com o que nós vamos pregar. Por quê? Querendo ou não, nós somos exemplos. Ah, Ingrid, eu não quero ser exemplo para ninguém. Você é exemplo. As pessoas olham para você e vão querer ser igual a você. Não é porque você quer que eles desejam ser igual a você, porque você tem o Espírito Santo na tua vida. Tem mulheres que estão me assistindo que são líderes e não sabem. Tem mulher que é profetisa e não sabe. Tem mulher que é cantora, que é pregadora e não sabe. Por quê? Alguém abafou o sonho, alguém abafou o desejo e a vontade de fazer algo para Deus. Talvez as lutas, talvez alguém que profetizou derrota, alguém que falou que você não tem o chamado, não tem o dom. Então você abafou, trancou e ficou dentro do casulo. Mas o Senhor te chama nessa manhã, nessa tarde, nessa noite onde você está, se levanta. Saia desse casulo. A Miriam, ela começa a tocar o pandeiro, ela só começa. Ai, eu não sei o que fazer. Começa a fazer. Eu não sei como que eu vou começar. Faz do seu jeitinho. Começa cantando aqui, começa pregando nos cultos da família, nos cultos da casa.
As pessoas não querem ir no culto, na casa das pessoas, no lar, culto doméstico. Ah, vai ter culto na casa da irmã Maria amanhã. As pessoas não querem ir. Então ali naquele culto doméstico, ali naquele culto na casa, você pode dar um testemunho, você pode dar uma saudação, pode cantar um hino, e você vai vendo Deus trabalhando na sua vida. Entendeu? E você vai ver como que Deus vai te honrar, te levando a lugares altos, lugares maiores. Não que você queira, mas Deus vai te honrar, porque você está fazendo a obra dele. Deus não vai deixar você escondido debaixo de uma mesa para ninguém ver. Quando Deus começar a te usar, vai ser para um povo, para alguém receber aquilo que você está falando, ou pregando, ou cantando, ministrando. Então, ele não vai deixar você apagado. Você tem chamado. Vai para frente, parte para dentro. Então a Miriam pega o tamboril dela, começa a tocar o tamboril, começa a dançar e começa a cantar. O que acontece? As mulheres vêm atrás dela. Isso é lindo. Porque quando a gente começa a fazer a obra de Deus, alguém olha pra gente e fala, eu quero ser como ela. Quando a gente começa a pregar debaixo da unção, da ousadia do Espírito Santo, alguém fala assim, poxa, eu nem sabia que irmã fulano pregava tão bem. Então ela vai querer ser igual a você. E se alguém chegar para você e falar assim, ah, irmão, eu queria pregar e cantar, ou orar, ou jejuar, ter esse dom do amor igual você, para você falar assim, ó, Deus pode te usar até mais do que eu, minha filha. A gente nunca pode ficar triste, irmão, pelo ministério que Deus levanta de alguém. E já vamos falar disso já já. Então ela começa a tocar o tamboril, começa a dançar e começa a cantar. O que acontece? As filhas de Israel vêm atrás dela. E começam a fazer o mesmo, começam a cantar, tocar e celebrando. Porque elas estavam celebrando a libertação. Como disse antes, muitas mulheres estavam ali, mas seus filhos foram afogados no rio Nilo. Muitas mulheres estavam ali, mas Faraó mandou matar os seus filhos. Mas elas estavam ali, não estavam reclamando. Ah, meu Deus, estamos aqui, nós vencemos, mas eu ainda tenho essa mágoa no meu coração. Ah, o exército de Faraó morreu, mas eu ainda tenho essa raiva daquele soldado que matou meu filho. Não. Elas estavam ali do outro lado, elas passaram aquela etapa, viraram aquela página, estavam do outro lado do mar, cantando o hino da vitória, porque Deus derrotou o exército de Faraó no Mar Vermelho. Elas estavam celebrando a vitória, porque agora os filhos que nasceriam naquele lugar, ou no deserto, ou na terra prometida, a partir daquele momento seriam filhos livres, seriam crianças livres, não seria mais escravo de ninguém. Então elas estavam ali celebrando a vitória. Elas estavam cantando, dançando e profetizando vitória de Deus. Então, é isso que nós precisamos fazer, profetizar a vitória de Deus, porque o Senhor é por nós. Então, Miriam liderava aquelas mulheres nesse contexto, que ela estava ali cantando, dançando, tocando pandeiro, e as mulheres vinham atrás dela, fazendo exatamente o que ela estava fazendo. Aí a Bíblia diz que ela falava, ela cantava, e as irmãs cantavam, e ela respondia. Esse respondia é como se fosse um coro. Entendeu? As irmãs falavam e ela respondia. Entendeu? É como a gente escuta aquele, ó, irmã, o que você veio fazer aqui? Aí o pessoal, eu vim para louvar a Deus. Entendeu? Uma canta e a outra responde. Então era mais ou menos assim. A Bíblia diz que ela respondia no versículo 21. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor. Né? Uma cantava uma parte e a outra respondia. Esse respondia é justamente terminando a parte que a outra começou. Entendeu? Então, as mulheres estavam ali felizes, estavam vivendo um novo tempo, agora um tempo de liberdade. Irmã, você precisa celebrar a liberdade que o Senhor te deu, a liberdade que Deus chamou para você ser livre. Você é livre, você não é escravo do pecado, você não é escravo do sexo, você não é escrava de cocaína, de maconha, de droga, de bebida, você não é escrava de ninguém, você não é escrava da beleza. Você não é escravo, você não vê algo na televisão e quer ser igual. Ah, eu não consigo, você não pode ficar frustrado porque você não é escravo, você é livre. Você saiu do Egito há muito tempo, já está na hora de tomar posse da liberdade pela qual o Senhor te chamou. Amém, irmão? Então, ela pegava o seu instrumento, tocava e as mulheres iam atrás dela. Esse instrumento tamboril, nós não vamos estudar muito sobre esses instrumentos por causa do tempo. No tamboril, que a Bíblia fala aqui em Êxodo capítulo 15, 20, está escrito também em Jó 21, 12 e 1 Crônicas 13, 8. Jó diz que os ímpios também tocavam e celebravam, e eles usavam tamboril também e flautas. Então, o tamboril era um instrumento normal que era usado naquele tempo. É um pandeiro, era um instrumento normal. Era tocado tanto na festa para Deus como na festa normal, circular no mundo aí. Então, ele vai falar sobre isso. E os instrumentos musicais em gerais eram usados geralmente em cerimoniais, festas, né? Aqui fala Salmo 68, 25, segundo Crônicas 15, 16,
e Salmo 150. Eram usados também os instrumentos, eram usados em velórios, Mateus 23, Mateus 9, 23, 24. E nesse mesmo velório também eles usavam junto com o choro e com o pranto, que é Lucas 8, 52. Então os tamboris foram usados também no transporte da Arca do Concerto, enquanto a mesma estava sendo levada à casa de Obed-Edom. 1 Crônicas 13, 8. Então, esses instrumentos musicais que eram tocados, aqui fala em vários, né? Eram tocados nessas cerimônias de adoração. Quando Miriam atravessa o Mar Vermelho junto com o povo de Israel e Moisés, o líder, elas estavam adorando, estavam celebrando. Aquilo ali era um culto. Era um culto espontâneo. Eles atravessaram o mar, receberam a vitória e já estavam celebrando um culto. Não precisou de uma igreja, não precisou de um templo, não precisou de um salão. Só precisou do povo e a vontade de adorar a Deus. Amém? E a gente quer falar no microfone, quer falar em público e quer auditório. Ali não precisou nada, é só o povo se reunir e querer adorar. Só isso. É o suficiente. Jesus Cristo é o motivo da nossa adoração. Deus é o motivo da nossa adoração. Você tendo Deus, tendo a vontade de adorar, você não precisa mais nada. Não precisa de microfone, de instrumento, não precisa de nada. Então, a Bíblia fala dos instrumentos e fala da dança. As mulheres tocavam tamboris e dançavam, seguindo a Miriam. Elas dançavam, celebrando a liberdade. Êxodo 15, 20. A Miriam e as mulheres dançaram. Davi dançou. Essa dança de Miriam e a dança de Davi, vamos colocar aqui que é a mesma dança, né? Vamos colocar assim. Essa dança era uma dança de celebração, de alegria. Quando a Bíblia vai falar que Davi dançou, vai falar que Davi bailou, salteou, pulou, bailou, sabe? Bailou, sabe? Ela tá alegre, não tem quando você tá alegre, você começa, né? Só que a Bíblia diz que ele se encheu de alegria. Foi uma dança de alegria. Uma coisa muito interessante que eu queria falar para vocês, aqui está em 2 Samuel 6, 14, 16. Celebravam a chegada da Arca do Concerto do Senhor à cidade de Davi. A arca estava lá há muitos anos, né, longe, né, do povo de Deus. Estava longe do povo de Deus há muitos anos. Agora a arca estava de volta e Davi queria mesmo dançar, balar e saltar. Ele não estava nem aí pelo julgamento do povo. Não estava nem aí pelo que o povo ia falar. Ele queria só dançar, se alegrar na presença do Senhor. Uma coisa interessante é que não era uma dança assim. Tem gente que fala assim, nós não estamos julgando, nós estamos aprendendo a Bíblia. Tem gente que fala assim, o Senhor me tomou, eu dancei que eu nem sei o que eu fiz. Está errado, irmão. Eu nem sei o que eu estava fazendo, estava fora de mim. Está errado. Você sabe o que você está fazendo. Isso aqui não é algo assim de outro mundo, não. Quando deixa da vitória, você dá um pulo, glória! De repente você recebeu uma bênção que você nem imaginava, você, eita glória! Eu então adoro essas coisas. Mas assim, uma coisa natural, sabe? De celebração, de alegria espontânea, entendeu? Então, essa foi a adoração de Davi. Ele começou uma coisa natural que eu falo, que foi dele, sabe? Fluiu do coração dele. Aqui ele vai falar que ele se alegrou. Ele disse, perante o Senhor me tenho alegrado. Né? Foi uma coisa que ele estava fazendo consciente. Ele falou assim, eu me tenho alegrado perante o Senhor. Ele estava alegre e a consequência daquela alegria é que ele estava adorando a Deus. Entendeu? Era uma coisa assim, simples. Entendeu? Aí tem gente que coloca isso aqui como se fosse um nível lá no espiritual. Não, irmão, é a alegria tão grande de Deus na vida que enche o nosso coração que a pessoa pula, roda, pula, salta, pá. Mas é algo dela. Não pode falar que é outra pessoa que veio de outro mundo, outro espírito que entrou nela e ela pulou, que ela não sabe. Isso não é de Deus, não é bíblico. Ela está alegre, ela está pulando de alegria, está celebrando diante do Senhor. O Espírito Santo está trabalhando sim, mas ela está dando aquele culto para Deus. É a pessoa que está dando culto para Deus. Então, o que aconteceu aqui? Davi estava ali bailando, alegrando, se regozijando na presença do Senhor, e a mulher dele, a Mical, a filha do rei Saul, começa a reclamar, começa a questionar, e ela fala que é uma vergonha você estar assim, está como um vagabundo, está nu, de frente das mulheres de Israel, você não se envergonha? Olha, isso é a postura de um rei? E ela começa a reclamar. Gente, pelo amor de Deus, ela era esposa do rei, se meu esposo recebeu uma vitória dessa, e ele está dançando lá no meio das mulheres, lá no meio do povo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meio. Bate para o braço, começa a dançar também, celebrando o Senhor. Ela ficou lá na janela, a princesinha, só que não. Porque ela é princesa que era filha de Davi, do rei Saul, então ela se sentia princesa, né?
Ainda que a gente vê pelas características dela que não agia nada em uma princesa, mas é bafo. Então ela estava só na janela lá. Que vergonha! O rei de Israel dançando como um vagabundo na frente das mulheres. O que aconteceu? O que Davi está falando? Eu estou alegre no meu coração. Por isso que eu estou dançando. Foi a alegria do Senhor que entrou no meu coração. Então, aqui em 2 Samuel 6,16, a Bíblia diz que ela o desprezou no seu coração. A mulher do rei Davi desprezou o marido porque estava dançando na presença do Senhor, celebrando a chegada da arca. Que tipo de mulher é essa? Você quer ser uma mulher igual ela? Foge, irmã. Foge. Quando você vê seu marido pregando, cantando, ganhando alma, tocando instrumento, querendo ir para a vigília, para monte, se é isso mesmo que ele está fazendo, dá glória a Deus. Às vezes a gente reclama, esses dias eu reclamei não, conversando com uma amiga minha, falei, poxa, o André sai sempre para tocar, às vezes eu fico em casa, eu não tinha a Emily não, já tem tempo isso. E essa irmã falou assim para mim, irmã, dá glória a Deus que seu marido está na presença do Senhor, está fazendo a obra dele. Eu falei, mas eu fico em casa sozinho, vai com ele, ou então não reclama não, porque o meu marido está no mundo, fica pintando as canecas, está aprontando e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aguentar. Então, graças a Deus, seu marido está indo para a igreja. Então foi um tapa sem mão. Aí eu fiquei bem quietinha e dei glória a Deus. Entendeu? Então, em vez daquela mulher, você sabe, meu marido está dançando, vou entrar no meio. Não, ela começou a reclamar. Ela tinha que aprender com Miriam. Ela era a esposa do rei, então as mulheres olhavam para ela. Ela era uma influenciadora, mesmo sem querer, porque ela era a primeira dama, vamos colocar assim, né? Então as pessoas olhavam para ela e ela estava reclamando do marido que estava dançando. Para de reclamar do seu marido. Eu sei que ele tem defeito assim como você tem, eu tenho meu, minha esposa tem dele, mas vamos falar das qualidades das pessoas. Ela estava reclamando do rei. A Bíblia diz que ela ficou estéril, ela nunca deu a luz até a sua morte, por uma oferta para Deus. E ela estava intervindo na oferta que seu marido estava dando para Deus. Sem nem falar mais nada, né? Deus não vai deixar barato. Entendeu? A mulher não vigiou. Né? Vamos colocar, a mulher não vigiou. E a dança também tem um lado... tem um lado triste, tem um lado que ninguém gosta de falar, mas vamos falar. A música tem um lado macabro, a dança tem um lado macabro, um lado triste. Porque a dança também era usada em cultos pagãos e com finalidade maligna. Vamos falar aqui rapidamente do culto que eles fizeram a um bezerro de ouro. Moisés foi para um monte receber, né, depois dessa travessia do mar, né, o povo já estava seguro. O povo estava ali embaixo e Moisés foi para um monte buscar o Senhor, buscar a palavra dele, buscar a orientação a Deus, como deveria guiar aquele povo. Quando Moisés desce do monte, o povo está dançando. O povo está cantando, celebrando a quem? A Deus que libertou do Egito? Não. Está celebrando um bezerro de ouro. E eles pegaram suas joias e construíram um bezerro de ouro e estava celebrando, falando, chamando de Deus. Deus não recebe esse tipo de adoração, porque essa adoração que você dá à imagem de escultura, qualquer tipo de imagem que não é para Deus, não é para o Senhor. A adoração ou vai para Deus ou vai para Satanás. Mas eu estou adorando uma pessoa, não vai para Deus. Se não vai para Deus, vai para quem? A Bíblia diz que nem os anjos de Deus recebem adoração. Nem os anjos de Deus recebem adoração. Então, ou você está adorando a Deus ou a Satanás. Quando você adora alguém, dando uma honra que era para dar para Deus e não é para Deus, é que Satanás que está recebendo aquilo ali. O elogio que você está dando. O inimigo está enganando muita gente aí usando pedaço de madeira, pedaço de plástico, pedaço de ouro, de ferro, falando que é Deus, que é entidade, que é santa, e você está acreditando, e Deus está falando, somente a mim adorarás, e só a meu nome dará glória. Deus vai começar a cobrar do povo, aliás, Deus já está cobrando. É tempo de adorar somente a Ele. Diga não à imagem de escultura, diga não à idolatria, a cantores, a profetas, a pregadores, a qualquer tipo de gente, adorar somente ao Senhor. Então Deus ficou triste. E veio a consequência para aquele povo ali. A consequência muito ruim, por sinal. Então, irmãs, vamos adiantar aqui. Essa dança que o povo estava adorando não era para Deus. Era para a imagem de escultura feita com ouro. Entendeu? E Deus não se agradou disso. Vou colocar aqui referência aqui embaixo rapidamente para eu não me perder. Em Lamentações 5:15 diz que a dança vem na alegria e a lamentação na dor. A Bíblia fala também sobre um aniversário do rei Herodes, que ele fez um aniversário, e ele chamou, né, o povo para a festa, e a sua enteada, a filha da sua mulher, amante, Herodias, levou a sua filha para dançar para o rei. E ela começou a dançar, e o rei se agradou da dança da menina, e falou assim, o que você quiser eu te darei, até a metade do meu reino, o que você quer? Aí a menina, instruída pela mãe, o que a menina fez?
Eu quero a cabeça de João Batista. E o que o rei teve que fazer? Porque ele tinha prometido, ele teve que dar. Então a dança como finalidade maligna. Em direção à dança. O jeito que a pessoa anda na rua. O jeito que a pessoa mexe com o corpo. O molejo. Sabe? A malandragem. Sabe? Os trejeitos que a pessoa usa com o corpo. Pode estar dando a glória para Satanás. O jeito que anda. Irmão, não posso andar assim. Vigia o jeito que você anda. O jeito que você está conversando de repente com a pessoa. O jeito como é que a pessoa mexe com o corpo, entendeu? É tão natural, não é natural. Pede a orientação do Espírito Santo que ele vai te revelar. Porque tem pessoas que estão tão possuídas, estão cheias da carnalidade, do desejo de pecado, que você está conversando naturalmente, tem alguém desejando você. E você faz algo com o corpo, de repente uma dança, uma brincadeirinha, e o diabo entra e já era. Você deu brecha, eu não sei onde que eu dei a brecha, eis aí a brecha. Então o jeito que a pessoa mexe com o corpo, entendeu? Como a Bíblia fala também das danças que não glorificam o Senhor, dos cultos solenes que Deus não se agrada. A dança aí do carnaval aí, ó. As mulheres dançando seminuas. Não estão julgando não, tá? Não estão falando da Bíblia. Deus não se agrada que uma pessoa vê a nudez da outra. Entendeu? Não é marido, não é mulher, não é mãe para filho. Não tem que ver não. Não tem que ver não. E as pessoas estão aí dançando aí semi-nuas, colocam só um tapa-sexo aqui e aqui, e vão dançando aí nas escolas de samba da vida aí, e tem muita gente que diz que é cristão e está vendo e batendo palma. Para as pessoas dançando aí para Satanás, com o corpo cheio de pomba-gira, e meu casamento está acabado, porque o inimigo está entrando dentro da casa, porque está vendo desfile aí, que está passando lá não sei onde, está transmitindo aí na internet e assistindo dentro de casa, na televisão. Deus não se agrada. A morte de João Batista, o desejo de vingança da mãe daquela menina veio e trouxe morte para o profeta. Mas Deus tem algo grande para os profetas dele. Ainda que alguém venha tirar a vida, Deus tem vida com abundância. Se calar a boca do profeta aqui, muitas vezes Deus não permite, mas se permitir calar, Deus vai honrar lá na glória. Então, irmão, vamos vigiar nisso aí, nessas dancinhas aí, que o inimigo ele usa para poder, sabe, de derrubar os profetas também. Então a gente tem que estar vigilante. Segundo a Bíblia do Obreiro, a Bíblia do Obreiro da Sociedade Bíblica do Brasil, ela vai dizer que as mulheres antigamente dançavam separadas dos homens, baseada no texto de Juízes 21, 19 a 23, e 2 Samuel 6, 14 16. Então vai dizer isso aí, que as mulheres e os homens dançavam separadamente. Vamos falar Miriam enquanto profetiza. A Miriam, assim como Débora, ela era profetisa. Nós não sabemos em que momento exatamente que Deus usou Miriam como profetisa, né? Mas esse ministério profético fazia parte da vida dela. Ela era uma família de líderes. Nós vamos ver, abre aí na sua Bíblia. Já vamos entrar no próprio estudo, no próximo tópico, já falando sobre a Miriam. Então, eu queria que você abrisse logo de uma vez, né, para poder a gente ir diretamente. Miriam como profetiza. Deuteronômio 18, 15. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da sua esposa. Eles falaram contra Moisés por causa da esposa. E disseram: porventura falou o Senhor somente a Moisés? Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ou seja, Deus falava com Moisés para Moisés transmitir a mensagem do povo, e Moisés fazia assim. Só que a Miriam e o Arão estão falando: Deus fala só através dele? Deus não fala através por nós, não? Deus também não falou através por nós? Através de nós? Então, ela estava querendo dizer: o Senhor não fala somente por através de Moisés, o Senhor falou também através de nós. Só que isso daqui virou uma sedição. É uma contenda, é uma falácia. É o que eu estava falando agora há pouco, a conversa fiada. Começaram a questionar. Miriam não tinha por que ter ciúme do irmão Moisés, do irmão caçula. Não tinha por quê. Não tinha, porque tinha esse chamado ministerial. Ela mesma estava falando: o Senhor não falou porventura através de nós? Então ela está falando: eu sou profetisa, o Senhor falou através de mim, o Senhor falou através de você, Arão. Mas o que aconteceu? A Miriam profetizava sim, mas ela tinha que ficar na dela, não tinha que questionar se o líder está fazendo certo ou errado. O jeito como Deus revela a Moisés. Porque Deus falou: se entre vós a profeta, eu me farei conhecer por visão ou por sonho. Mas com Moisés é diferente, eu falo face a face. Ou seja, você
Arão e você, Miriam, são profetas que eu uso para falar através de sonho e revelação. Mas com Moisés eu falo face a face. Que moral. Que moral. O que aconteceu aqui? Ela era profetisa, como Débora, né, como a gente estudou na aula passada. Débora, Juízes 4:4, Ulda, 2 Reis 22:14. A esposa de Isaías, Isaías capítulo 8, versículo 1, a profetisa Ana, Lucas 2:36. Essa Ana já é no Novo Testamento. Essas mulheres eram profetisas no seu tempo. Só que a Miriam, ela tinha que se conscientizar que ela era profetisa e falar coisas da parte de Deus. Só que ela começa a falar. Eu sou profetisa, mas Deus usa Moisés, Deus usa mim também. Não precisava dela falar isso. Então isso aí começou a entrar um ponto negativo na vida dela. Porque até então não tinha nada negativo para falar de Miriam. Só que Miriam é uma mulher como eu e você. Ela é de carne e osso. Ela tem qualidade, sim, mas tem defeitos. Ela tem defeito. Porque aqui ela critica o ministério do seu irmão caçula. Não importa se Moisés é mais novo que ela. Não importa se Arão é mais novo, se ela é primogênita. Deus chamou o Moisés para ser pastor, para ser o guia. E chamou o Arão para ser sacerdote. Ela, como profetisa, está de bom tamanho. Só que ela começa a questionar. Mas Deus fala através de mim também. Ela começou a questionar. Entendeu? E a porta de entrada da conversa, da falácia, foi ela começar a falar da cunhada dela, Zípora. Que ela estava reclamando de Moisés por causa da cunhada. Só que a gente vê que não é por causa da cunhada, porque a Bíblia não leva à frente essa conversa. Já vai entrando no assunto da liderança de Moisés e pega firme ali, ó. Por quê? O inimigo usa uma brechinha, ela não guarda a cunhada, para poder pegar um espaço grande. Aí ele fala assim, fulano tá triste por causa disso aqui. Não é por causa disso aqui não, já tem um motivo maior. Fulano saiu da igreja por causa de fofoca. Não saiu por causa de fofoca. Fulano saiu por causa de confusão. Não saiu de confusão. A pessoa já estava fraca. Desanimou. Veio a luta, a pessoa caiu. Não foi por causa disso. Saiu por causa de fofoca. Saiu por causa de confusão. Não. A pessoa já está fraca. É preciso de reconhecer. Eu saí da igreja porque eu estava fraca. Eu saí da presença de Deus, eu parei de ler, de orar, de buscar o Senhor, porque eu estava fraca. Não adianta, irmão, porque se você estiver forte, Satanás pode vir com o exército inteiro, você não cai. Agora, se estiver fraca, irmão, pode vir uma luta desse tamanho. Tá fraca? Vem uma lutinha de nada, derruba. Se imagina se vir grande. Entendeu? Então, ela fica falando contra Moisés, pensando que Deus vai deixar barato. Não vai. Ela fala contra Moisés, ela não está falando contra o irmão caçula. Ela não está falando contra o irmão dela, simplesmente. Ela está falando contra um líder, contra um pastor. Então, é um espaço aqui que o Senhor está falando. Trata bem da sua liderança, honra a sua liderança. Não fala mal do seu pastor, não. Não fala mal da sua coordenadora, do seu de oração, da sua liderança. Não fala mal dela, não. Deus está contemplando. E Deus sempre ouve. Deu ruim para Miriam. Porque ela reclamou ali, falou ali. O que aconteceu? Deus podia ter cobrado de Abraão também. Deus cobrou diretamente na carne. E o que aconteceu? Ela ficou leprosa. O Senhor chamou eles para fora da congregação, ó. O pau quebrou. Quando acabou aquela conversa ali, Deus falou, Deus botou ela no devido lugar dela. Deus ama, mas Deus trata. Glória a Deus porque Ele nos trata, senão a gente já tinha se perdido muito tempo. Aí, Deus fala mesmo, paga o preço. O que aconteceu? A pele dela ficou branca como a neve, ficou leprosa, porque falou contra o pastor. Se levantou contra a liderança que Deus estabeleceu. Ela mesma ajudou a salvar. Não adianta, eu sou profeta, eu sou profetisa. Ela ajudou a salvar Moisés de Faraó. Ajudou, levou para a mãe. Sabe? Cantou o hino da vitória com as mulheres, liderou. Não adianta, toca pandeiro, fez isso tudo. Mas fulano é uma bênção. Pode ser uma bênção. Se levantar contra a liderança, vem maldição na sua vida. Nunca se levanta. Meu pastor está errado. Se conserta e sai dali. Pastor, tô saindo daqui, né? Porque a gente tem uma visão diferente, mas não tem nada contra o senhor. Sai dali. Não fala mal do seu pastor que tu vai pagar preço. Ela foi e falou do irmão. E deu ruim porque Deus falou. Eu falo com ele pessoalmente. Eu sou profetiza, mas eu falo com ele pessoalmente. E ela ficou com lepra. O que aconteceu, Indy? A congregação de Israel caminhava. Hoje caminha um pouquinho, descansa de noite. Amanhã caminha mais um pouquinho, descansa de noite. Depois caminha mais um pouco. O que aconteceu? O povo teve que ficar parado, porque a dondoca ficou leprosa. Porque ela ficou doente, o povo não podia caminhar, ela tinha que ficar reclusa, em quarentena, ela tinha que ficar em isolamento, porque ela estava impura. A Bíblia diz, vou colocar a referência aqui embaixo, que ela estava impura.
Então, a Bíblia fala que quem estaria impura não pode ter contato com pessoas, porque vai ficar impura também. Então, ela teve que ficar parada 7 dias, isolada num lugar, e o povo todo parou, por causa dela. E Deus é tão bom, maravilhoso, perfeito, que Arão sente aquela dor, sente aquela tristeza e chega para Moisés. Arão também estava no meio da fofoquinha. Mas ok, da conversa fiada, que os dois falaram, né? A Bíblia diz. Aí Arão chega para Moisés e fala assim: Senhor meu, não leve em conta a palavra de loucura que eu falei, que falamos contra o Senhor. Ora Deus por Miriam para que ela sare. E o Senhor sara a Miriam, mas fala, dá uma bronca nele, né, para passar para Miriam. Ela vai ficar lá 7 dias. Depois de 7 dias, ela se cura e se levanta. Eu acredito que ela foi restaurada. Eu acredito que aqueles 7 dias que ela ficou ali isolada foi para restauração. Quando Deus quebranta alguém, não é para humilhar só e ficar humilhada. Deus quebranta para a pessoa se humilhar, ver quão pequena ela é e ver quão grande Deus é e se conter, sabe? Se humilhar diante de Deus. Quando a pessoa percebe isso, Deus levanta a pessoa. Eu creio que ela foi restaurada. Eu creio nisso, que ela foi restaurada. A Bíblia diz que o povo para 7 dias. O povo deixa de chegar ao lugar. Ai, Mendes, eu não quero atrasar a vida de ninguém. Fala só bem. Fala palavra boa. Fala coisas que agradam a Deus. Porque ela falou palavra contrária, o povo todo pagou preço. Ela pagou preço maior. Ficou leprosa. Cheia de lepra na carne, imagina? Coisa horrível, um calor daquele deserto. Imagina. Mas o que aconteceu com o povo? O povo também ficou parado. O povo não progrediu. Porque ela, como líder, estava falando mal da liderança, o povo paralisou. O povo não pôde andar, caminhar. Mas depois de 7 dias, eles chegaram. Então, o que o Senhor vai fazer conosco através dessa lição? Ensinar que se nós somos mulheres que Deus tem levantado, é porque Deus levantou alguém antes de nós para nos tratar. Para a gente ser o que a gente é hoje. Então a gente tem que respeitar essas pessoas que já passaram pela nossa vida. Então nós não podemos, irmão, de jeito nenhum, atrasar o ministério de ninguém, falando do nosso pastor, falando do nosso líder, porque Deus não se agrada disso. Quando Deus vai falar sobre Miriam, Deus fala coisas boas. Deus fala assim: eu levantei a Moisés, a Miriam e a Arão. Deus coloca os 3 no mesmo patamar. Vou colocar aqui a referência aqui, que eu estou sem óculos aqui, não estou achando aqui onde eu escrevi. Então Deus fala assim: ó, eu levantei vocês e coloquei Miriam, Moisés e Arão. Deus coloca os 3 no mesmo patamar, como 3 líderes. Então ela não precisava de falar da liderança de Moisés. Para terminar, Miriam morreu no deserto de Zim, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu e foi enterrada ali. Números capítulo 20, versículo 1. Amém, irmãs? É uma história muito interessante porque tem seus altos e baixos. Se nós vamos ver a história de outras mulheres, nós vamos ver muitos pontos altos. Tem mulher que a gente quase não vê ponto baixo. Mas é interessante a gente estudar também sobre Miriam, sobre essa mulher, para a gente ver que nenhuma mulher é perfeita, ainda que seja profetisa, ainda que seja pastora, ainda que seja liderança. Nenhuma mulher é perfeita. Mas é na dificuldade que Miriam passou que o Senhor quer que a gente vença. O inteligente, eu aprendi isso, o inteligente, ele vê alguém errando, sabe? E ele faz porque fala assim: eu vou fazer, talvez na minha vez vai dar certo. E eu vou tentar, sabe? Só que o sábio, ele vê alguém fazendo, vê que dá errado, ele já não faz. Ele não faz porque deu errado. Não é covardia, porque ele fala assim: aquilo ali não agrada a Deus, não vou me enfiar ali. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Amém, irmãs? Vamos orar para terminar esse estudo. Espero que você tenha sido edificado nesta manhã. E vamos entregar nossas vidas ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Continua falando conosco, Senhor. Que esse modelo de mulher que nós aprendemos hoje, Miriam, seja bênção para nossas vidas. Que possamos aprender cada dia com os acertos e evitar os erros que ela fez, os erros que ela praticou. E eu sei que o Senhor restaurou Miriam, Senhor, porque está aqui a história dela como uma mulher, Senhor, liderança, Pai. Então restaura-nos naquilo que nós erramos. Perdoa nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a acertar. Que tudo seja para a glória do seu nome, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vou colocar a bibliografia aqui. Fiquem na paz do Senhor.